Oi, primeiro ano, boa tarde. Vamos colocar nossa vida em ordem? Sim, mas antes uma charadinha, tá bom? O que é o que é? O que o nadador faz para bater o recorde? Fácil, primeiro ano. Eu vou colocar um tempinho aqui para vocês, tá bom? Começando agora. Pronto, primeiro ano. O que será que o nadador faz para bater o recorde? Vamos ver? Nada. Ué, como assim? Calma, primeiro ano. Não é nada tipo de nadica de nada. Significa que ele nada de nadar, tá bom? Fácil isso, não é? Então agora sim, bora? Sim, então vamos lá. Abram no capítulo 3 de língua portuguesa, colocam lá na página 62. Esse textinho é mais uma interpretaçãozinha que vai ter neste capítulo 3, tá bom? Eu quero que vocês reparem no texto. E o título, ó, Minha Chamadinha. Esse texto já vai dar ênfase naquilo que a gente está estudando, que vai ser as listas, tá bom? Nesse caso, a lista de chamada. Presta bastante atenção. Minha chamadinha. Ametista, a primeira da lista. Berenice era cheia de bobice. Carolina, a mais doce menina. Doralice, sua alegria e doidice. Emanuel parecia bem fiel. Fanny, muito arteira, igual Saci. Gabriel, no topete usava gel. Henry só gostava de caqui. Isadora, bem clarinha como a aurora. Joana era nossa soberana. Cauê, eu escrevo e você lê. Luana vivia em Copacabana. Margarete dava show com o trompete. Napoleão era alegre e brincalhão. Olavo da Fileira, o oitavo. Pantaleão era o cara, um figurão. Querino era muito educado e fino. Raquel com caixinhos cor de mel. Severino certamente mais traquino. Theo, um olhar azul do céu. Ulisses adorava esquisitices. Verena, muito calma e serena. Wanda tinha cheiro de lavanda e Ximena, a garotinha bem pequena. Johanna lanchava Johanna lanchava banana. Finalizando, apareceu o menino mais bacana, Zaqueu, melhor amigo meu. Olha só, queridos, esse texto é bem bacana. Ele já começa, como você falou, a falar sobre listas, nesse caso de chamada. Cada aluno, se vocês repararem aí neste texto, começa com uma letra do alfabeto, e bem na ordem mesmo do alfabeto, tá bom? E legal desse texto é que cada criança tem o seu nome rimado com uma característica. Aí eu falo assim, a característica de cada criança aparece na lista? Claro que não, né? Essas características dos alunos, elas foram dadas para as crianças pela pessoa que escreveu esse textinho, tá bom? É como se eu falasse que o Murilo é bem tranquilo. Lá na lista, nossa lista de chamada, tá escrito isso? Que o Murilo é tranquila? Não, é uma característica que eu vi no Murilo. A mesma coisa acontece neste caso. A autora está falando das características das crianças, mas claro, não está na lista, tá bom? Na lista de chamada só o nome das crianças mesmo. E que nesse caso, como é de chamada, se inicia com cada letra do alfabeto, seguindo a ordem do alfabeto, bem bonitinho. E aí, na página 63, tem o estudo do texto Minha Chamadinha. Na questão 1 já fala assim, ó, qual é o nome do texto?
Primeiro quadradinho, a minha chamadinha. Segundo quadradinho, chamada da turma. Ou terceiro quadradinho, lista do primeiro ano. Fácil, acabei de falar. Questão 2. O texto contém o nome e sobrenome das crianças? Sim ou não? Fácil. Questão 3. O que vem depois do nome de cada criança? Então, por exemplo, Ametista, a primeira da lista. A gente já sabe que não é o sobrenome dela. É o que então? Primeiro quadradinho. As características das crianças. Segundo quadradinho, o que a autora percebe de cada uma delas. Ou terceiro quadradinho, o que cada criança pensa sobre si mesma. Duas respostas entraria aí, certo? Mas uma entre as duas está mais certa. E aí? Quem foi que deu essas coisas, essas qualidades para as crianças? Foram elas mesmas ou foi a autora? Fácil, primeiro ano. Questão 4 fala assim, ó. Marque a figura com quem se parecia Fanny. Ela parecia com uma bruxa, com o Papai Noel ou com o Saci? E aí? Questão 5. Fanny era igual ao Saci. Por quê? Primeiro quadradinho, porque ela era muito arteira. Segundo quadradinho, porque usava um gorro vermelho. Ou terceiro quadradinho, porque ela era muito bonita. Fácil. Questão 6. Segundo o texto, quem era o melhor amigo de quem fala o poema? Então, lá no texto está falando que uma pessoa era muito amiga da autora. Quem era este menino? Vai colocar o nome do menino aqui na questão 6. E na questão 7 fala assim, ó. Segundo o texto, quem era a mais doce menina? Está bem na primeira parte, bem na primeira estrofe, bem no primeiro pedacinho. Quem era a menina mais doce que tinha? Fácil, primeiro ano. Feito isso, próxima página, página 64. Na questão 8 fala assim, ó. O texto faz referência ao cabelo de duas crianças. Quem são elas? Então, assim, ó. Qual criança que usava gel e qual outra criança que tinha cachinhos da cor de mel? Primeiro quadradinho era Raquel e Doralice. Segundo quadradinho, Gabriel e Raquel. Ou terceiro quadradinho, Gabriel e Ximena? Fácil. Questão 9. Pinte o lanche de Johanna. Ela comia o quê? O que rima com o nome dela aqui? Maçã, laranja, eu acho que isso é uma laranja, ou uma banana? Então, vocês vão circular e pintar, tá bom? O lanche que a Johanna comia. Questão 10. Quem é o Theo? Fácil, primeiro ano. Ele tinha uma característica no olho dele. Fácil, fácil, fácil. Vocês vão fazer um X, tá bom? No menino, no Theo aqui. Na questão 11, primeiro ano, essa daqui é um pouquinho mais complexa. Por quê? Pinte da mesma cor as frases que se completem. Então, vocês vão pintar da mesma cor o nome da criança e a característica dela, certo? Não pode repetir cor, porque senão vai dar confusão. Nós temos aqui a tabela, né, das crianças e do lado das características delas. Ó, primeiro, a gente tem o Henry, Querino, Severino, Verena, Isadora, Joana, Luana e Wanda. Do outro lado nós temos muito educado e fino. Vivia em Copacabana, certamente mais traquina. Bem clarinha como a aurora, era nossa soberana. Só gostava de caqui. Tinha cheiro de lavanda. Há muito calmo e sereno. E aí, primeiro ano, por exemplo, Henry. Qual é a característica lá do texto que fala do Henry?
Ah, que o Henry só gostava de caqui. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a sexta frase aqui embaixo na segunda tabela. Então, vocês teriam que pintar o Henry e a frase que representa ele da mesma cor, certo? E aí, do Querino, vocês vão usar outra cor e pintar o nome dele e a característica dele da mesma cor. Por exemplo, eu escolhi pro Henry a cor azul. Eu pintei o nome dele e a característica dele de azul. A do Querino eu quero laranja. Qual é a característica do Querino? Que era muito educado e fino. Então eu vou pintar o nome dele e esta frase de laranja. Depois eu troco e vou para outra cor para representar o Severino, o nome dele e a característica dele, tá bom? Muito, muito, muito fácil, mas para isso vocês terão que olhar lá no texto de novo. Volta na explicação, na leitura, e na leitura daqui também, da questão 11, tá bom? Muita atenção, não pode repetir cor, senão dá erro. E aí, feito isso, a gente vai para a página 12, que fala assim. Marque o instrumento que Margarete tocava. Margarete tocava piano? Margarete tocava trompete? Ou Margarete tocava guitarra? É o primeiro, segundo ou terceiro quadradinho? Fácil. E na questão 13 fala assim, quem era a menor garotinha da turma? Vai colocar o nome da criança aqui, tá bom? Na parte do regionalize-se, na questão 1, primeiro tem o Francisco falando assim, ó, o meu nome é Francisco, mas muita gente me chama de Chico. E na parte do regionalize-se, a gente vai falar sobre o Severino. Então, olha só. 1. De acordo com o texto, quem é o menino mais traquino? Fácil. Eu acabou de falar também, mas teve dúvida? Olha no texto. Quem era o mais traquino? Vai escrever o nome dele aqui. E na questão 2 fala sobre a explicação. Por que que, às vezes, na maioria do Nordeste, todo Severino tem o apelido de Bill? Escuta só. Leia a explicação do porquê no Nordeste todo Severino é chamado de Bill. No Nordeste brasileiro, muitas pessoas trocam o som do E pelo som de I. E o da letra O é pronunciado como U. Neste caso, Severino se pronunciaria Severino. Quem nunca ouviu falar, né? Severino. Deve-se considerar também que alguns sotaques nordestinos, Severino vira Sibirino. A partir daí, teria havido um encurtamento quando parte da palavra é extinguida está falando aqui, ó, do lado, que deixou de existir, que desapareceu. Como quando Sebastião vira Tião, ou você vira C. Assim, primeiro ano brasileiro, ele adora encurtar as palavras, certo? Então, a gente também faz isso com os nomes. A gente fala você de ser, Sebastião de Tião, de Francisco de Chico, por exemplo. Entenderam? E a mesma coisa aconteceu com o nome de Severino. Por quê? Às vezes no Nordeste eles trocam as vogais. Então de Severino passa para Severino. E como eles têm o sotaque engraçado e eles falam rápido, dependendo do jeito que eles falam, dá a entender que eles estão falando Sibirino. Entendeu? Aí assim. Então, para resumir, primeiro Severino teria virado Severino ou Sibirino. Depois começou a ser reduzido para Birino. Daí para Biril e finalmente para Bill. Então, a gente tem mania de encurtar as coisas, entendeu? Quem nunca ouviu isso daqui? Os seus pais já ouviram. Do pó de pôr pó. A gente é tão preguiçoso às vezes que a gente fala assim, ó. Pó, pó, pó. Entendeu? Aconteceu a mesma coisa com o nome de Severino.
Então foi encurtando, encurtando, encurtando e virou o apelido de Bio. Olha só que legal. E aí, na questão 3, fala assim, ó. E você, tem algum apelido? Se você tem algum apelido, escreve aqui, ó. Qual é? Qual é o seu apelido? Aí, primeiro ano, feito isso, coloca lá na página 66, tá bom? E você, o que acha? De acordo com as descrições do texto, escreva o nome das crianças. Queridos, essa daí, resposta pessoal, tá bom? Daqui, do textinho, eu conseguiria falar só da Raquel e do Gabriel, né? Mas o Gabriel ainda assim deixa uma dúvida porque ele tem o olho azul, mas ele também tem topete, olha só. E aí, eu colocaria o nome dele de quem? Essa daqui eu podia colocar o nome de Raquel, porque ela tem cachinhos dourados, né? Da cor de mel. E os outros? Mas isso é opinião minha, tá? E vocês, como vocês dariam o nome para essas crianças? Resposta pessoal, tá bom? Queridos, vou dar um tempo para vocês responderem essas páginas que não estão difíceis, tá bom? E depois a gente confere no nosso grupo. Teve dúvida, é só chamar para ouvir, tá bom? Até daqui a pouco, primeiro ano. Façam com atenção, tá bom? Tchau!